Boa tarde, pessoal. Quase boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor sobre o dia da queda da humanidade, o dia da queda no Éden, onde todos nós fomos marcados. E para isso eu queria convidar você a estar acompanhando comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você se rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Por enquanto até aqui, nós já vamos concluir esse texto. Mas eu queria refletir com vocês rápido sobre o seguinte. Nós falamos muitas vezes da principal consequência que essa queda, que o pecado fez em nós. Quando o pecado entrou através de Adão e Eva, nós tivemos uma gravíssima, a maior consequência de todas: a morte, a separação. Entretanto, existem algumas outras consequências que vieram, que foram acarretadas por causa desse ato. E que nós vamos refletir sobre elas porque elas estão presentes e cada vez mais fortes nos dias de hoje. A primeira observação que eu queria fazer com vocês diz respeito a como a Eva foi atraída para a árvore do fruto, do bem e do mal. Logo no versículo 1, o que acontece? A serpente já chega nela com um certo exagero. Olha o que a serpente diz para ela: Não coma. Deus disse para vocês: Não comam de nenhum dos frutos das árvores do jardim. A serpente sabia muito bem que havia uma limitação. Entretanto, ela chega argumentando: Então vocês não podem comer nada aqui? Já provocativa, já jogando uma isca. Isso nos remete hoje à sabedoria de saber a quem nós damos ouvidos. Cristo, ele é muito certeiro quando ele fala que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Não estou aqui dizendo que Eva não era de Cristo. Estou aqui falando sobre nós sabermos dar atenção a quem nós ouvimos.
Após essa provocação, vem acontecer uma segunda questão. A serpente gerou em Eva um sentimento de traição, como se Deus estivesse conspirando contra ela. Olha só no versículo 4, no versículo 2, 3 e 4 o que diz. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela respondeu. Entretanto, ela ainda afirma, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem, caso contrário vocês vão morrer. A serpente ela vem e diz, certamente não morrerão, vai dar nada. Ela ainda complementa, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí, meu irmão, minha irmã, a sementinha da discórdia estava plantada. Vem aquele pensamento, peraí, então ele não quer que eu seja como ele está me impedindo, ele está me enganando, ele disse que eu vou morrer e eu não vou morrer? E ela deu ouvidos a quem não deveria estar ouvindo. Ela já se relacionava em alguma intimidade com Deus. A palavra fala que havia visitação de Deus. E mesmo assim, ela deu ouvidos a quem ela não tinha essa mesma intimidade, a quem era provocativo. Ela deu ouvidos a quem não deveria ter ouvido. E o que acontece no versículo 6? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, foi aí que ela pecou. Foi aí que ela foi lá e consumou, na verdade, o pecado. Mas o fato é que, se você prestar atenção em como o texto é construído, dizem que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, até então ela não tinha desejo por esse fruto. Até então ela não tinha atração, não havia nada que lhe interessasse. Ela não dava atenção para isso. Os irmãos, prestem atenção no que tem acontecido nas nossas vidas. Nós estamos dando atenção para coisas que nós não precisamos. Nós estamos gastando muito de nós para as coisas que nós nunca tivemos a mínima necessidade ou desejo. Mas às vezes para satisfazer uma concupiscência, uma ganância, um desejo que surgiu porque vimos alguém comentar, porque vimos alguém ter igual, porque vimos alguém falar que era bom, porque era gostoso, porque não ia dar nada, porque não tinha problema. E a gente sabia que nunca precisamos daquilo. Nós sabemos que nós não necessitamos de diversas coisas que nos levam ao pecado. Nós sabemos que passamos boa parte da nossa vida sem sequer se importar com isso. Mas de repente, porque uma seta foi lançada, a gente começa a se sentir tentado e prestar atenção demais naquilo que nós sabemos que não é para ir, para não tocar, para não fazer. Então, depois de comerem, ela comeu, deu para o seu marido. A palavra não demonstra rejeição nenhuma da parte de Adão. E aí, meus irmãos, acontece o seguinte. Quando Adão comeu, ele se tornou tão culpado quanto Eva. Não há discussão quanto a isso. Ele conhecia a palavra do Deus que ele ouviu da boca de Deus. Não coma, não toque, porque vai morrer. E ele comeu. Ele se tornou participante do mesmo pecado, do mesmo erro. Os dois desobedeceram. E a partir daí, olha as consequências, o que entrou na vida deles. É forte. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que era natural, o que era comum, o que era puro para eles, passou a ser visto com malícia. A maldade entrou no seu coração. Essa é a primeira consequência.
quando a vida de Cristo não está em nós, quando a vida de Deus não está em nós, quando nós morremos, as coisas belas passam a ter um tom cinza. As coisas puras são vistas por nós com maldade. O desejo que era naturalmente puro, por coisas puras, sem maldade, sem malícia, sem concupiscência nenhuma, passou a ser uma ganância carnal. Passou a ser um desejo para satisfazer a própria corrupção, a própria falha que passou a existir em nós. E isso faz parte do velho homem que nós combatemos todos os dias, que nós crucificamos todos os dias. Essa é uma herança de consequência desse ato, dessa falha que entrou em nós. Outra coisa que surgiu, eles perceberam que estavam nus e foram se cobrir. Entrou no coração deles a vergonha. Presta atenção nisso. A vergonha era inimiga da honra. Justamente porque a vergonha é um sentimento de desonra com humilhação. A vergonha é como se nós estivéssemos expostos a um erro nosso, uma falha, uma imperfeição estivesse exposta a todas as pessoas que nos interessam. Justamente o oposto da honra. E isso entrou no coração deles. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Algo cotidiano, creio eu que era cotidiano. Ele ouvir Deus passear, ele encontrar com Deus. A palavra fala que isso acontecia. Mas dessa vez entrou o medo. E junto com o medo, uma coisa que nos atormenta muito nos dias de hoje, chamada ansiedade. E o que é ansiedade? Num resumo, a ansiedade é uma preocupação intensa, um sentimento de medo desagradável, de uma ameaça futura, de algo que ainda não existe. É a antecipação de um problema. É um sentimento sem foco, inclusive. Simplesmente bate aquele medo do que será que pode acontecer, muitas vezes de algo cotidiano, mas que a partir daquele momento passa a se tornar para nós como algo ameaçador. Entenda, Deus, o Pai, o Criador, com quem ele se relacionava, com quem Adão se relacionava, que ele tinha em alguma quantidade o hábito de encontrar. Não havia ninguém melhor que Deus para conversar. Deus os procurava. E ele teve medo desse encontro que era cotidiano. Não tem foco, é quase irracional. É uma ansiedade, um medo, que é notório no texto. E que é notório nas vidas de milhares, milhões, bilhões nos tempos de hoje. Ele se escondeu. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proíbe comer? E aí, meus irmãos, nós vamos perceber outra consequência que veio do pecado. Disse o homem: foi a mulher que me deste,
que comeu do fruto da árvore e eu comi. A mulher não ficou para trás. O que ela respondeu? Quando Deus perguntou, o que foi que você fez? Ela respondeu, a serpente me enganou. E aí eu comi. Nesse momento nós vemos no texto a chegada de algo terrível. De um egoísmo, de um egocentrismo, de uma individualização, aonde eu tenho que me safar, não me importa o outro. Eu tenho que me passar por melhor, não importa o outro. Eu tenho que cuidar de mim, o que não é errado, mas às custas de outro. Também chegou a frustração. E por que eu falo que chegou a frustração? Porque nós, quando estamos bem, quando nós entendemos quem somos em Deus, quando nós entendemos quem somos, uma grande virtude que vem é a da responsabilidade. E vamos falar sobre responsabilidade já já. Mas quando eu percebo que aquilo para que eu fui levantado, aquela missão que me foi dada, o propósito inicial que me foi dado, eu é que não consegui cumprir, que estava tudo na minha mão e eu não consegui cumprir, vem a frustração. E a frustração junto com o egoísmo, ela vai gerar essa manifestação que nós vimos em Adão e Eva, que é jogar a culpa para o outro. Eu tinha... Gente, Adão e Eva foram as pessoas que de fato tiveram livre-arbítrio. Não havia uma condição, não estava condicionada a liberdade deles. Eles podiam escolher o caminho que quisessem. Inclusive o caminho de desobedecer. Havia só um limite para eles. E um limite que eles tinham o poder de ultrapassar e ultrapassaram. Não havia ninguém com tanta autonomia, não houve ser humano com tanta autonomia quanto Adão e Eva. Cristo, quando veio em carne, ele foi tentado. Ele teve condições a vencer que Adão e Eva não tiveram. Não tinham até então. E observe que apesar disso, eles negam a responsabilidade sobre suas decisões, sobre suas ações, acusando o outro de ser a influência, a condição que lhes levou a pecar. Meus irmãos, diante de Cristo, diante do Pai, nós respondemos por todas as nossas ações. Nós respondemos por todas as nossas obras. Não importa se o pai, a mãe, quem foi que influenciou. Nós fizemos. E por elas vamos responder. Cristo é amor e Cristo é justiça. O homem se tornou irresponsável a partir do pecado. Mas não para por ali. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Vamos continuar no texto. E entendam, tudo que eu falei para vocês até agora são consequências do pecado que muitas vezes passam batido, porque elas não estão explícitas no texto. Elas são encontradas no comportamento de Adão e Eva após o pecado. Comportamento que não existia antes do pecado. Mas então vem consequências gerais, essas já faladas muitas vezes, e que nós vamos conhecer e refletir um pouco mais sobre elas, para quem já conhece agora. A partir do versículo 14, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Presta atenção nisso. Por isso, o Senhor Deus mandou-o embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Eu vou voltar rápido em um detalhe desse texto, mas eu queria ler com vocês o que a palavra diz no capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, versículo 31. Perdão, versículo 26. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais, grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus deu à terra, os animais, o domínio. E domínio, meus irmãos, diz respeito à posse sim, mas principalmente governo, o direito de dominar, a responsabilidade de governar. E continua assim: Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Só até aqui. Deus viu que dar a terra e os animais como responsabilidade, como domínio ao homem e à sua mulher era bom. Só que isso aconteceu antes da queda. Aí então, nós vamos voltar para Gênesis 3. E dentre todas as possibilidades que Adão e Eva tinham, entre todas as possibilidades que a liberdade de escolha deles havia, tem um detalhe que passa por muitos.
no capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Meus irmãos, o homem podia ter escolhido a vida eterna, aquela que hoje nós temos através de Cristo. Ele poderia ter provado do alimento que é Cristo naqueles dias. Mas eles escolheram a morte. A vida, o prêmio pelo qual nós lutamos e seguimos Cristo pela promessa, estava nas mãos deles. A distância de um alcançar da árvore. E eles escolheram a morte. Não estou aqui para fazer uma palavra sobre condenação para Adão e Eva, não. Estou aqui para compartilhar com vocês de quão séria é a responsabilidade que temos diante da nossa liberdade de escolha. E, meus amados, eu queria acrescentar que havia uma gama de circunstâncias favorecendo a vida dos homens. Não só a vida espiritual, não só a vida emocional do homem e da mulher foi comprometida, arrebentada com o pecado, como também a vida material. A terra foi transformada por causa da corrupção do pecado. Nós lemos isso aqui. E tudo isso sobre a mesma responsabilidade do homem, aquela que Deus viu que era bom, porque o homem era responsável. E se tornou uma maldição para a terra, quando o homem se tornou irresponsável. E não no sentido de não ter mais a responsabilidade sobre si, mas de não agir como tendo a responsabilidade sobre si. Que nós cristãos temos, como cristãos, a responsabilidade de sermos embaixadores, cartas vivas de Cristo. E encerrando, meus irmãos, eu quero ler com vocês 3 textos rápidos, versículos só, que dizem o seguinte. Primeira revelação máxima, e talvez um versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Após a queda, após tudo o que aconteceu, o Pai envia o Filho, o Deus se vê em forma de carne, pagar o preço pelo pecado, por aquela desobediência, para que nós pudéssemos ser restaurados. Restaurados aonde? Do lugar de onde fomos tirados, da presença do Senhor, da comunhão eterna com o Senhor. E nos colocar no eixo do propósito que realmente Adão e Eva tinham no Éden, de contemplar da vida, provar da árvore da vida, de serem plenos e eternos com o Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não só isso, meus amados, mas em Romanos 2,7 diz o seguinte: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, ou a vida eterna. E dessa vida estamos falando do Cristo. Essa imortalidade estamos falando da plenitude com Deus. Ele dará vida eterna aos que, persistindo, ou seja, apesar das consequências do pecado que afligiram a terra, creram em Cristo, creem em Cristo, andam em Cristo e porque creem, fazem o bem, buscam a glória, a honra, que é o contrário da verdade, ao contrário da vergonha, perdão,
A honra vem na verdade. E a eternidade em Cristo. Por fim, Gálatas 6:8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Colherá o quê? Colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. E do Espírito colherá vida eterna. Amados, encerrando, o propósito do Senhor para nós sempre foi e será vida. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. A maior consequência do pecado no Éden foi a morte. E junto com a morte vieram essas outras consequências, destruindo as nossas almas, destruindo as nossas emoções, os nossos relacionamentos, destruindo a saúde do nosso corpo e de onde estamos, do meio em que vivemos. Mas Deus permanece sendo o mesmo. Deus é o mesmo que foi, é o mesmo que será. E o propósito dele para mim e para você, hoje e sempre, é vida. Por isso Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou para que pudéssemos ter a plenitude com Ele, a comunhão. O véu se rasgou. E nele hoje nós temos acesso à vida e à vida pela eternidade. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nessa tarde, noite, reconhecendo que sim, somos falhos, mas que temos um alvo, temos um caminho a trilhar, um alvo a alcançar. E o preço, aquilo que nos impedia de alcançar esse alvo, o preço já foi pago, o empecilho já foi quebrado, as correntes foram quebradas por Cristo. A nossa vitória já nos foi conquistada. Nos cabe agora crer, combater o bom combate pela fé e pelas obras da nossa fé alcançarmos a estatura de varões perfeitos, a qual não vem por força, mas pela graça de Cristo em nós. Jamais conseguiríamos fazer, com as limitações e condições que são impostas sobre nós, aquilo que Adão e Eva não fizeram sem nenhuma dessas condições. Mas a misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo é tão grande que Ele pagou o preço por nós. Pagou o preço por nós. E pela sua graça e misericórdia que não tem fim, fomos salvos. Para aqueles que creram, para aqueles que creem, fomos salvos. E a nossa fé e as nossas obras de acordo com a nossa fé testificam desse milagre da salvação em nós. Por isso, meus irmãos, se atentem, creiam, busquem o Rei dos Reis, a sua verdade, a sua justiça, pois Ele nos tem a vida eterna com Ele. Amado Deus, diante do Senhor, apresenta a minha vida, a minha família, a minha casa. Apresenta a vida de cada um que esteja assistindo e aqueles que vão assistir futuramente essa palavra. E peço, Senhor, vem trazer a luz da Tua revelação, a luz da Tua verdade sobre os nossos corações. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento se abra para a Tua palavra. E possamos entender que somos humanos como Adão e Eva foram. E que somos falhos como Adão e Eva foram.
Mas o nosso sentimento, Deus, não é de mágoa contra aqueles que erraram no passado, porque sofreram das mesmas consequências que nós. Não estamos aqui, Deus, para jogar a culpa sobre terceiros ou quartos. Estamos aqui para reconhecer que erramos, que pecamos. Mas que reconhecemos que Cristo nos libertou, nos estendeu a mão e nos salvou. Por isso rendemos, Deus, as nossas vidas ao Senhor. Por isso rendemos, Deus, as nossas famílias, aqueles que amamos, ao Senhor em oração. E clamamos, Deus, que possamos ser instrumento do Senhor nessa terra, para que mais pessoas conheçam a Tua verdade, a Tua salvação, e possam comer do fruto da árvore da vida, possam comer o pão da vida, possam provar quem é Cristo. A Tua palavra diz que ser conhecido por Ti, ser conhecido pelo Pai, ou seja, ter comunhão contigo, é a vida eterna. Por isso te agradecemos por nos resgatar e te pedimos, Deus, nos alinha, nos aplana, para que possamos ser, Deus, terreno para que outras vidas te conheçam, sejam salvas, tenham a tua vida eterna. E para que nós possamos, Senhor, edificados por ti, como um só corpo, no grande dia, celebrar contigo a vitória conquistada pelo Senhor na cruz. Assim oramos em unidade, Pai, em nome de Jesus Cristo e em Ti, amado Espírito Santo. Amém.